Você já imaginou como seria ter sua vida completamente virada de cabeça para baixo em questão de minutos? Uma jovem perdida em uma terra estranha, prestes a ser deportada, é salva de forma inesperada por um magnata misterioso. Parece um conto de fadas. Mas e se esse resgate trouxesse segredos perigosos, escolhas impossíveis e uma reviravolta que ninguém poderia prever? Ainda nesse vídeo, você vai descobrir como o luxo e o poder podem esconder as verdades mais sombrias e como uma única decisão pode mudar tudo. Não desvie o olhar, porque essa história vai te surpreender até o último segundo. O calor abrasador de Al-Zahar envolvia Camila como uma manta sufocante, enquanto ela andava pelas ruas movimentadas, desviando de olhares que lançavam mais julgamentos do que compaixão. O cheiro de especiarias e gasolina impregnava o ar, misturando-se à poeira que parecia grudar em sua pele. Aquele lugar, tão distante de casa, não oferecia as oportunidades que prometera. Sua bolsa vazia e os sapatos gastos eram os últimos símbolos de uma vida que parecia se esvair. Enquanto tentava decidir para onde ir, 2 oficiais de imigração apareceram do nada. Seus uniformes impecáveis brilhavam sob o sol e os passos pesados na direção dela deixaram claro que aquele encontro não era casual. Um deles, alto e de expressão impassível, começou: "Documentos, por favor." Camila soltou uma risada amarga antes de responder. Se eu tivesse documentos, acha que estaria sentada no meio-fio? O oficial olhou para o colega e murmurou: "Mais uma sem registro. Vamos resolver isso rápido." Ela não sabia se era o calor ou o desespero que apertava seu peito. Antes que pudesse reagir, o som grave de motores interrompeu o momento. Uma limusine prateada, seguida por uma escolta de SUVs pretos, parou ao lado deles. O vidro escuro desceu lentamente, revelando um homem de traços nobres e olhar calculista. Ele saiu do carro com uma calma ensaiada, ajustando o lenço impecável sobre a cabeça. O homem emanava uma aura de autoridade que fez os oficiais recuarem instintivamente. Ele olhou diretamente para Camila e, em um tom firme, questionou: "O que está acontecendo aqui?" Um dos oficiais, claramente desconfortável, respondeu: "Esta mulher está sem documentos. Será deportada imediatamente." O homem franziu o senho, desviando o olhar para Camila, que mantinha o queixo erguido, mas não escondia o medo em seus olhos. Após alguns segundos, ele declarou: "Ela não vai a lugar nenhum. É minha convidada." Camila piscou, atônita, e murmurou para si mesma: "Convidada? Mal te conheço." Mas ele não parecia interessado em discutir. Com um gesto rápido, fez sinal para que ela entrasse na limusine. Quando ela hesitou, ele acrescentou com uma pitada de sarcasmo: "Prefere o banco traseiro ou a deportação?" O tom casual e a segurança dele eram desconcertantes, mas ela sabia que não tinha escolha. Entrou no carro, sentindo o luxo do couro sob a pele desgastada das roupas. Quando o motor rugiu, Camila percebeu que sua vida acabava de mudar de forma irreversível. Camila olhava pela janela enquanto a limusine cruzava as ruas de Al-Zahar. O contraste entre os mercados caóticos e os arranha-céus brilhantes deixava claro que ela estava em um mundo de extremos. Ao seu lado, o homem que a resgatara estava relaxado, como se fosse completamente natural arrancar uma desconhecida de uma situação desesperadora. Ela quebrou o silêncio com uma pergunta mordaz: "Você faz isso com frequência ou sou uma edição limitada?" Ele virou-se para ela com um sorriso de canto de boca, claramente apreciando o humor. "Apenas quando a edição é interessante." Apesar do tom descontraído, Camila sentia que estava entrando em território desconhecido. Quando a limusine parou, ela mal teve tempo de reagir antes de ser conduzida até os portões de um palácio monumental. O mármore branco reluzia sob o sol.
As fontes jorravam água cristalina e jardins impecáveis se estendiam ao redor. Seus olhos percorreram o cenário, incrédulos. É um pouco exagerado, não acha? Bem-vinda ao meu lar, respondeu ele, com uma reverência teatral. Ao atravessar as portas imensas, ela foi tomada pelo impacto do luxo. Lustres imponentes iluminavam salões amplos, enquanto servos discretos aguardavam instruções. Uma mulher uniformizada se aproximou, carregando uma bandeja com bebidas. Um coquetel, ofereceu ela. Camila hesitou antes de pegar o copo. Que tipo de bebida é essa? Não se preocupe, não costumo envenenar visitas, Amir respondeu, piscando de forma quase imperceptível. Enquanto o homem subia uma escadaria em espiral, Camila o seguiu com passos inseguros, o eco de seus sapatos desgastados contrastando com o mármore impecável. Quando chegaram a uma suíte opulenta, ele anunciou: "Esta será sua nova casa, pelo menos por enquanto." Ela olhou ao redor, incrédula. "Não costumo ficar em lugares com tapetes mais caros do que minha vida inteira." Ele riu baixinho antes de sair, deixando-a sozinha para absorver a situação. Camila tocou a cortina de seda, sentindo-se desconectada da realidade. O salão principal estava repleto de pessoas bem vestidas, cada uma carregando um ar de importância que parecia pesar o ambiente. Camila, sentada ao lado de Amir, sentia-se como um peixe fora d'água. Enquanto os servos traziam pratos luxuosos, ela mal tocava a comida, ciente dos olhares furtivos direcionados a ela. Com o canto da boca, murmurou para Amir: "Alguma chance de eu ter um aviso sobre por que estou sendo exibida como uma peça de museu?" Amir, em um tom casual, respondeu: "Pense nisso como uma recepção de boas-vindas. Todos estão curiosos para conhecer minha convidada especial." Camila franziu o senho, desconfortável com a insinuação. Mas antes que pudesse pressioná-lo por mais informações, um murmúrio percorreu o salão. Amir se levantou, atraindo a atenção de todos. Ele começou a falar em árabe, sua voz grave ecoando pelas paredes douradas. Camila não entendia nada do que ele dizia, mas percebia o impacto de suas palavras nos rostos atentos ao redor. Quando ele terminou, os convidados aplaudiram e alguns olharam para Camila com sorrisos enigmáticos. Ela se inclinou na direção de Amir e perguntou baixinho: "O que foi que você acabou de dizer? Por que estão me olhando como se eu fosse uma obra de arte que ninguém entende?" Ele apenas sorriu e respondeu: "Apenas contei a eles como nos conhecemos." A insatisfação de Camila era evidente, mas antes que pudesse questioná-lo mais, uma senhora de vestes tradicionais aproximou-se, curvando-se levemente para cumprimentá-la. "Yamila, você é tão encantadora!" exclamou a mulher com entusiasmo. Camila hesitou, olhando de relance para Amir, que parecia se divertir com a cena. Respondeu em um tom seco: "É Camila, com C, mas aprecio o esforço." Enquanto a noite avançava, Camila se sentia cada vez mais desconectada daquele ambiente, mas algo no olhar de Amir, que a seguia constantemente, despertava uma mistura de irritação e curiosidade. Ele não parecia querer revelar mais do que o estritamente necessário, e isso a deixava inquieta. Quando o jantar chegou ao fim, Amir se aproximou dela e disse em um tom que misturava autoridade e charme: "Espero que tenha gostado da apresentação. Isso é apenas o começo." Camila o encarou, sem disfarçar sua insatisfação. "Espero que o começo venha com legendas." Amir riu baixinho, mas não ofereceu mais respostas, deixando-a intrigada enquanto o silêncio preenchia o salão que antes estivera tão animado. A sala estava impecavelmente decorada, mas o clima carregado deixava Camila com uma sensação desconfortável. Amir a guiou até o centro, onde um grupo de homens vestidos com trajes tradicionais a esperava.
Um deles segurava um livro grosso com capa de couro, enquanto o outro ajustava o que parecia ser uma mesa cerimonial. Camila parou abruptamente, franzindo o senho. O que exatamente estamos fazendo aqui? Uma audição para um filme histórico? Amir esboçou um sorriso tranquilo, embora seus olhos escondessem algo mais profundo. É apenas uma cerimônia simbólica, uma tradição para marcar ocasiões especiais. Relaxe. Ela cruzou os braços, claramente desconfiada. Já vou avisando. Não faço bem o papel de vítima sacrificial. Amir deu uma risada contida, antes de segurá-la suavemente pelo braço e guiá-la para mais perto. O homem com o livro começou a falar em árabe, e Camila olhou para Amir, esperando uma tradução. Ele está nos abençoando, apenas isso, disse Amir casualmente. Os olhos de Camila se estreitaram. Parece mais um contrato de 20 páginas. Tem certeza de que não estou me comprometendo a algo? Se fosse um contrato, você já estaria lendo as letras pequenas, respondeu Amir com um toque de humor. A cerimônia continuou e o homem do livro disse algo diretamente para Camila. Amir se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Apenas repita o que ele disser. É um gesto de respeito. Camila hesitou, mas sentindo os olhos de todos fixos nela, decidiu seguir as instruções. Com voz incerta, repetiu as palavras em árabe. O som das frases saindo de sua boca parecia estranho, mas ela continuou, tentando ignorar a sensação crescente de que algo estava errado. Quando o homem terminou, Amir respondeu com confiança em árabe, e a cerimônia foi encerrada com um breve murmúrio de aprovação dos presentes. Antes que pudesse perguntar o que tudo aquilo significava, Amir se aproximou com um olhar mais sério. Camila, parabéns. Acabamos de nos casar. Ela piscou, o choque evidente em sua expressão. O quê? Como assim, casados? Isso é algum tipo de brincadeira? Não, foi uma cerimônia legítima. Agora somos oficialmente marido e mulher. Camila deu um passo para trás, tentando processar o que acabara de ouvir. Então você me trouxe aqui, me envolveu em uma cerimônia que eu nem entendi, e agora espera que eu aceite isso como se fosse normal? Amir manteve a calma, mas havia uma certa firmeza em sua voz. Eu fiz o que precisava ser feito. Agora você está segura. Segura? Repetiu ela com a voz subindo. Seguro é me dar opções, Amir. Não me jogar em um casamento como se fosse a solução mágica para todos os problemas. Os olhos de Amir suavizaram por um instante, mas ele não respondeu. Em vez disso, simplesmente a olhou, como se tentasse encontrar as palavras certas. Camila, sentindo a mistura de indignação e confusão, deu um passo para trás, sacudindo a cabeça. Não sei qual é o seu jogo, mas não vou aceitar isso tão facilmente. Ela saiu da sala, deixando Amir e os outros presentes em silêncio. Enquanto caminhava pelos corredores do palácio, sua mente girava em círculos, tentando entender como tinha chegado àquela situação surreal. Camila caminhava pelos corredores do palácio como um fantasma, tentando processar a avalanche de informações que havia recebido. Seu coração estava pesado, dividido entre o choque da cerimônia e a inexplicável curiosidade que sentia sobre Amir. A raiva por ter sido enganada era real, mas também havia algo mais profundo, um mistério que parecia chamá-la. Sem perceber, seus passos a levaram a um corredor menos iluminado. No final, uma porta de madeira ornamentada esperava por ela. Camila a empurrou e entrou em um espaço que parecia um depósito. Entre antiguidades e tapeçarias, um objeto chamou sua atenção. Era um quadro coberto por um véu de seda. Seus dedos hesitaram antes de puxá-lo. Quando o fez, quase perdeu o fôlego. A mulher retratada no quadro era ela, ou pelo menos alguém que se parecia assustadoramente com ela. Vestida com um traje árabe elegante e sorrindo serenamente diante de um mar azul, a mulher parecia congelada no tempo.
Camila tocou o rosto pintado, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Quem é você? Sussurrou, como se a pintura pudesse responder. Ela era minha esposa. A voz de Amir ecoou atrás dela. Camila girou rapidamente, encontrando-o parado à porta, com uma expressão séria. O que isso significa, Amir? Porque ela... Se parece tanto comigo? Ele entrou lentamente na sala, suas mãos cruzadas atrás das costas. O nome dela era Yasmin. Ela morreu há 5 anos em um acidente trágico. Quando vi você pela primeira vez, não pude ignorar a semelhança. Camila o encarou, descrente. Então é isso? Você me trouxe aqui porque sou uma cópia conveniente da sua esposa morta? Amir respirou fundo, evitando seus olhos por um momento. No início, talvez, mas não é tão simples, Camila. Você me lembra ela, sim, mas também é diferente. Você tem algo que ela não tinha. Ela riu amargamente, cruzando os braços. Isso soa muito reconfortante. Posso colocar no meu currículo? Cópia com upgrades. Pare com isso. A voz de Amir ficou mais firme, mas não havia raiva nela. Não estou dizendo isso para te diminuir. Estou tentando ser honesto. Camila balançou a cabeça, frustrada. Honestidade seria ter me dito isso desde o começo. Não me jogar em um casamento que eu nem sabia que estava acontecendo. Ele deu um passo mais próximo, seu olhar mais intenso agora. Eu sei que errei, mas, desde que você chegou, percebi que não é apenas sobre o passado. É sobre o que você é, Camila. Você é forte, teimosa, imprevisível, e eu me vi admirando isso. Por um momento, as palavras dele a desarmaram. Mas então, ela apontou para o quadro. Isso. Ainda está pendurado no seu palácio como um lembrete constante do que eu nunca vou ser? Amir finalmente desviou o olhar, um lampejo de dor cruzando seu rosto. Eu nunca consegui me despedir dela, Camila. Não da maneira certa. E talvez isso tenha me feito agir de forma impulsiva com você. O silêncio tomou conta da sala, pesado e cheio de sentimentos não ditos. Camila olhou para ele, tentando decifrar as emoções por trás daqueles olhos que sempre pareciam esconder mais do que mostravam. Amir, eu não sou Yasmin. Não quero ser um fantasma que você tenta reviver. Eu sou eu, e isso precisa ser suficiente. Ele assentiu lentamente, como se suas palavras estivessem finalmente penetrando em sua mente. Você está certa. E é por isso que preciso te dar algo que nunca dei a ela. A escolha de ser livre. Camila sentiu um nó na garganta ao ouvir isso. Ela sabia que aquelas palavras eram sinceras, mas também carregadas de tristeza. Amir estava aprendendo a deixá-la ir, mesmo que isso o destruísse por dentro. Eles se encararam por mais alguns instantes, até que ela murmurou. Talvez eu precise de ar. Ele não tentou detê-la quando ela saiu. Camila subiu para a varanda mais alta do palácio, o vento quente da noite envolvendo-a, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Camila ficou na varanda, encarando as luzes de Al-Zahar que brilhavam contra a escuridão do deserto. O vento quente acariciava seu rosto, enquanto sua mente lutava para organizar os pensamentos. Tudo parecia um paradoxo. O luxo, as palavras de Amir, o quadro. Nada fazia sentido e, ao mesmo tempo, tudo parecia apontar para uma única verdade. Ela ouviu passos atrás de si, suaves e deliberados. Preciso te dizer uma coisa, começou Amir. Sua voz estava calma, mas carregada de hesitação. Camila permaneceu de costas, encarando o horizonte. Estou ouvindo. Amir deu alguns passos à frente, parando a uma distância respeitosa. Você tem razão. Eu te prendi aqui porque vi algo em você, algo que me lembrou o que perdi. Ela girou lentamente para encará-lo, seus olhos fixos nos dele. Você queria reviver o passado. Mas eu não sou Yasmin, Amir. Ele assentiu, a dor evidente em sua expressão. Eu sei. E é por isso que preciso te deixar ir, Camila.
Você merece sua liberdade. As palavras pegaram Camila de surpresa. Ela o estudou por um momento, buscando algo em seu olhar. Você realmente acredita nisso? Ou está tentando aliviar sua culpa? Amir respirou fundo, seus ombros caindo ligeiramente. Talvez os dois. Mas, acima de tudo, quero que você seja feliz, onde quer que escolha estar. Ela deu um pequeno sorriso, cheio de tristeza. Obrigada. Por finalmente entender isso. Eles ficaram em silêncio, compartilhando um momento de compreensão mútua. Então Camila deu um passo à frente, tocando brevemente a mão dele. Você me ensinou algo importante. A liberdade e o amor podem coexistir. Amir segurou o olhar dela, mas não tentou impedi-la quando ela virou e começou a caminhar. No portão, um carro já esperava por ela. Antes de entrar, olhou para trás. Amir estava na varanda, observando-a partir. Ela acenou e ele respondeu com um gesto discreto. O carro se afastou, levando Camila em direção ao desconhecido. Pela primeira vez, ela sentiu que sua vida realmente lhe pertencia. E na varanda, Amir sussurrou para si mesmo. Às vezes, amar é saber deixar ir.